Olá, este é o canal Textelling Activities. Seja bem-vindo. O construtivismo e a metodologia processual no currículo de língua inglesa. Para observarmos a metodologia processual, iremos analisar o tema 2, Famous Inventors and Their Inventions, situado no volume 1 do caderno do 9º ano e, sequencialmente, as situações de aprendizagem e suas respectivas atividades. Para a situação 5, o caderno do professor traz atividades que promovem a reflexão sobre o que é uma invenção a partir de um levantamento de ideias e por meio de um jogo no qual os alunos descrevem a aparência, material e função de um objeto sorteado, para que os colegas adivinhem o nome do invento. A atividade 1 introduz o vocabulário referente a nomes de objetos a partir da observação e identificação de figuras de inventos, já muito diferentes de sua forma atual ou já não são mais comuns. O professor deve fazer, após a correção da atividade, breves comentários sobre tais invenções. Com o objetivo de descrever a função de um invento e apresentar a estrutura is used for, a atividade 2 traz um exercício de complete as lacunas com as palavras contidas na atividade anterior, fazendo relações entre os objetos e palavras-chave existentes nas orações. A fim de identificar as características de um gênero textual, na atividade 3 os alunos reconhecem um anúncio publicitário antigo cujo objetivo é vender uma máquina de costura, sendo estruturado por diferentes tipos de letras, trazendo a imagem e o preço do produto. A partir de uma leitura mais detalhada do anúncio, a atividade 4 tem por objetivo localizar informações específicas em um texto, buscando palavras e expressões que descrevem e qualificam o objeto, como o preço, a aparência, o tamanho, a durabilidade e outras qualidades. Já a atividade 5 tem como objetivo registrar informações a respeito de um objeto e empregar estruturas e expressões aprendidas ao longo desta sequência didática. Para isso, os alunos devem se juntar em grupos e escolher uma invenção, apontando o nome, a função, o preço e algumas qualidades. Após uma sensibilização sobre como era o mundo sem determinado invento, a situação 6 trará como primeira atividade o reconhecimento do gênero verbete de enciclopédia, sua organização e características, analisados a partir de uma breve leitura dos textos apresentados. Partindo agora para a estratégia Reading for Details, a atividade 2 exige a leitura mais atenta para a retirada de informações mais específicas e relevantes dos textos e transferi-las para uma tabela com seu devido preenchimento. Com nova leitura nos textos, a atividade 3 pede a análise das palavras sublinhadas para que os alunos reconheçam os verbos no tempo passado em suas formas regulares, irregulares e voz passiva, separando-os em 3 colunas a partir de exemplos e observações de seus aspectos. Para a atividade 4, os alunos devem se juntar nos mesmos grupos já formados na situação passada, resgatando o invento também escolhido anteriormente, a fim de pesquisá-lo em enciclopédia impressa ou virtual e, desta forma, preencher os espaços das questões com os dados encontrados. Seguindo para a situação de aprendizagem 7, os alunos irão retomar a estrutura is used for mais verbo no gerúndio na atividade 1, na qual deverão observar a imagem contida no texto, respondendo sobre a função desta invenção. What is it for? It's used for carrying water. Para responder às questões A e B da atividade 2, os alunos devem fazer uma breve leitura no texto, concluindo que se trata de uma website, e confirmar a hipótese levantada na atividade anterior sobre a função deste objeto, cuja utilidade é carregar água. Agora, na atividade seguinte, os alunos farão uma leitura detalhada a fim de responder às questões mais específicas no texto, orientando-os na busca de palavras-chave cognatas, lembrando que as respostas podem ser dadas em tópicos sem a necessidade de formar frases completas. O objetivo da atividade 4 é identificar as características de uma ficha de dados sobre um invento,
por meio de discussão, contrastando as semelhanças e diferenças com um texto mais explicativo do mesmo invento, destacando a forma de tópicos da ficha de dados e as frases mais completas no texto explicativo. Outra vez, os grupos já formados para as tarefas anteriores deverão se reunir para responder às questões da atividade 5, levando em conta o invento já escolhido previamente, refletindo sobre quem são seus fabricantes, suas características e as dificuldades existentes antes deste invento ser criado. Nesta última situação de aprendizagem, ocorrerá a produção textual de uma ficha descritiva sobre a invenção escolhida pelos grupos, tendo em mãos todo o material produzido nas atividades de Preparation for the Writing Task nas 3 situações anteriores, cuja retomada é necessária para a elaboração desta ficha. Antes da produção final desta atividade síntese, os alunos devem trocar os rascunhos entre os grupos para que se façam sugestões de melhorias, enquanto o professor circula pela sala incentivando-os a observar os aspectos visuais como tamanho e estilo das letras, distribuição do texto e imagens ilustrativas. Finalmente, quando os grupos terminarem suas versões finais, as fichas podem ser espalhadas pelas paredes da sala, de modo que os alunos possam circular livremente e ler a produção de seus colegas. Depois, essas fichas e também as versões preliminares deverão ser arquivadas em um portfólio. Sendo assim, pudemos observar a ocorrência da metodologia processual no currículo de inglês, que vai construindo gradativa e sistematicamente o conhecimento sobre os temas, conteúdos e suas devidas habilidades. Aproveite, inscreva-se, deixe seu like nos vídeos e muito obrigado!